Muito bem, começamos. Boa noite a todos os que chegaram, que eu não vi ainda, né? Hoje nós vamos fechar esse livro, né, Colonialismo de Dados, com os capítulos finais, o 9 e o 10, aí a Grazi e a Rose estão responsáveis, né? Então vamos lá, vamos para a discussão, vamos para o bate-papo. Bom, então vamos lá. Capítulo 9, então, alocação de algoritmos de inteligência artificial da Microsoft no Brasil, reflexões, dataficação e colonialismo, da Victoria Ehrmantraut. Bem, confesso que várias definições aqui eu não conhecia, então eu até conversei com a Rose, né, como a gente poderia trazer isso e chegamos a uma conclusão de trazer alguns dos conceitos mesmo, da forma que é colocada a Microsoft, conceitos de, vamos dizer que para alguns talvez dentro da rede é mais conhecido, mas nem todos conhecem, assim como eu não conhecia vários termos, e então eu busquei alguns, né, deles, não são muitos, mas busquei alguns que eu vejo que são essenciais para a compreensão do texto e do que vem sido colocado aí nesse capítulo. Bom, deixa eu passar aqui. Peraí, me localizar aqui. Só um minutinho. Onde é que tá, gente? Bom, a princípio, ela já, assim, o capítulo tem o objetivo de falar dessa inteligência artificial da Microsoft, como funciona. Então, daí ela vai citar da Microsoft Azure. Eu acho que é assim que pronuncia, é Azure, ou Azure. E aí, ela já inicia e coloca assim numa notinha de rodapé, né, o que é para a gente pesquisar e entender o que seria essa Microsoft Azure. Então, esse aqui é da própria página, né? E aqui fala que é o quê? A plataforma de nuvem, né? Então, ela consiste em mais de 200 produtos, serviços e projetados para ajudar você a dar vida às novas soluções e resolver desafios atuais e criar o futuro. E eu já até coloquei, aí aqui, ó, achei interessante, né? Os termos que vem aparecendo. Confie na sua nuvem, né? Vamos começar. Confie na sua nuvem, operar o híbrido perfeitamente, criar de acordo com seus termos, preparar-se para o futuro, e aí tem outras coisas. Mas o confie na sua nuvem me chamou a atenção, né? Pelo que a gente tem discutido, né? Dentro desse colonialismo de dados, aí eles, assim, vamos confiar. E aí, deixa eu ver se eu consigo aqui clicar no link, que é. Deixei um linkzinho aqui, vamos ver. Ai, não vai. Acho que pela tipo de apresentação minha aqui. Ai, que pena. Só um minutinho, gente. Eu acho que vale a pena a gente colocar aqui. Só um segundinho. Como já está aqui no jeito, não vai demorar. Ó, compartilhar aqui suas perguntas. Direto na página aqui, para a gente conseguir visualizar o que eu estou dizendo. Apareceu aí para vocês as perguntas mais frequentes? E aí, a gente vê aqui, então, na própria página, né, se ele é seguro. E aí a gente faz essa reflexão, né? A preocupação das pessoas ao colocar seus dados, a confiar aqui em uma empresa, né, que vai gerenciar tudo isso, a pergunta das pessoas é se é seguro, se pode, que ele pode me ajudar, e aí depois a gente vai falar de algumas funções. Mas, assim, vou falar um pouco mais dessa questão da segurança e da preocupação das pessoas e a preocupação, né, da Microsoft, né, em responder sobre isso para dar credibilidade no que eles fazem. Então, eles respondem que sim, a segurança e a privacidade são fundamentais, né? E a Microsoft está comprometida com os mais altos níveis de confiança, transparência, conformidade com padrões de conformidade regulatória, com um conjunto mais abrangente de ofertas, conformidade com qualquer provedor de serviços em nuvem. Então, assim, em resumo, os serviços em nuvens, e nesse serviço eles têm como guardar de diversas formas, né?
e gerenciar, até ajudar a gerenciar, e principalmente empresas. Então, eles trabalham nesse sentido. Então, só uma introdução aí para a gente entender do que é que vem seguindo o capítulo, porque ela segue bem em cima dessa plataforma. Voltando aqui, deixa eu voltar aqui. Bom, gente, eu não conhecia, mas vocês já conhecem a Microsoft Azure? Azure, como é que pronuncia? Grazi, deixa eu dar uma. Falar um pouco. Deixa eu ver se eu consigo contribuir aqui com uma informação bem interessante me ajuda a aí, respeito porque... do Azure. Há alguns anos, a estratégia tradicional das empresas era você ter um servidor, um conjunto, uma rede de computadores dentro da empresa. E cada funcionário tem um terminal, né, que era um computador, onde você faz o seu login e você está dentro de uma rede dentro da sua empresa. Neste computador central, neste servidor da empresa, ou nestes servidores da empresa, você tinha à disposição bancos de dados, sistemas administrativos, gestão e gerenciamento de acesso externo, essas coisas todas. E a gente tinha um grande problema quando a tecnologia avançava, mas o teu hardware não. E aí você tinha que trocar o seu equipamento, e para trocar o equipamento era um processo oneroso, demorado, complicado. As atualizações que o produto, que a Microsoft principalmente trazia em todos os seus produtos, exigiam um técnico especializado para fazer essas atualizações, não só nos servidores, mas em toda a plataforma da tua empresa. A Azure veio como uma proposta de você pegar esse kit todo, esse pacote todo, e colocar na nuvem, colocar longe. E o teu usuário, a única coisa que ele precisa fazer é fazer login. Ele faz uma autenticação no ambiente, e aí ele tem aquele ambiente corporativo todo que ele tinha no ambiente nas nuvens. E isso trouxe diversas vantagens sobre todos os aspectos. A primeira foi a capilaridade, a escalabilidade e a mobilidade. A mobilidade, você pode estar com o teu equipamento, com a sua rede, em qualquer lugar do mundo, fazendo parte dessa estrutura. A escalabilidade, eu quero aumentar a capacidade do meu servidor. Passo cartão de crédito e pronto, está aumentado. Bem assim, o gestor falou assim, puxa vida, eu precisava de um servidor, de um ambiente com mais memória, com mais poder de processamento. Você entra lá no menu, seleciona que você quer passar do plano tal para o plano tal, aumentar isso para aquilo, passa o cartão, está resolvido. Eu quero ter as atualizações da Microsoft. Né? Não precisa. Como já está lá, as atualizações elas acontecem automaticamente. Banco de dados. Aí começa a nossa questão aqui. Todas as suas informações, para que você tenha esse produto, essa coisa toda, ou seja, a sua empresa inteira está lá dentro. Né? Então, quando se fala da Microsoft Azure, ela tem um apelo comercial no sentido de dizer que ela tem à disposição, que ela oferece todo esse espectro, esse conjunto de coisas. E realmente, os produtos são sensacionais, são muito bons, aquela coisa toda. E aí a questão da segurança, da coisa, eu deixo você continuar. Ótimo, ótimo, ótimo. Assim, a compreensão exatamente essa explicação fez muita diferença aqui sobre o que é, porque produtos e serviços, mas especialmente para as empresas, como você falou, está tudo lá dentro. Né? Carlos, pode falar. Boa noite, pessoal. É mais uma dúvida mesmo para ver se eu consigo conectar com o texto dessa fala do Pedro, talvez o Pedro possa ajudar. Qual que é o contexto do algoritmo dentro dessa perspectiva desses serviços?
Desculpa, eu estou mastigando. Você não achou que ia voltar para você, né, Pedro? Não. Perdão. Olha, a palavra algoritmo, ela está em discussão hoje em dia, ela passou a fazer parte do nosso vocabulário com uma imensidão muito maior do que aquilo que a gente possa imaginar. Então, de uma certa forma, tudo aquilo que transita pela internet, ela é capturada, ela é tratada, ela é armazenada em algum lugar e ela passa a fazer parte de estratégias que definem, que identificam o indivíduo, a empresa, o local, de acordo com várias coisas. Quando a gente tem todos os dados da empresa armazenados dentro de um ambiente como esse, eu estou no paraíso. O camarada que desenvolve o algoritmo, ele tem uma base de dados à disposição, ainda que isso seja velado e, a princípio, isso não é acessado por todo mundo, mas, por exemplo, eu tenho ali a estratégia de vendas da empresa, eu tenho ali faturamento, eu tenho ali dados pessoal de funcionário, eu tenho ali rotinas, horário de trabalho, horário de funcionamento, todos os meus dados, os meus textos, as minhas planilhas, os e-mails que eu troco, os sites que eu acesso, estão todos armazenados dentro desse contexto do Microsoft Azure. É como se eu pegasse a minha vida inteira e colocasse lá dentro, literalmente. Então, no que diz respeito ao algoritmo, a gente começa assim uma definição mais básica do que é algoritmo, né? Algoritmo é uma regra que vai definir alguma coisa. Agora, imagina a profundidade, a quantidade de informações e a complexidade que eu consigo criar, tendo em mãos a empresa inteira. E aí a gente vê que não é uma empresa. Ontem à noite eu estava assistindo Fantástico. E apareceu um trecho de um e-mail de um dos diretores, aquela coisa toda lá. E no e-mail apareceu assim, Exchange. Exchange é o sistema, é o serviço de e-mails do Azure, da Microsoft. Então, você imagina hoje, por exemplo, todo esse complexo dessa rede de lojas que está em evidência aí por conta dos problemas que a gente viu ontem, está armazenado lá dentro. Tudo que acontece está lá dentro. Tem gente que está lá rindo à toa. Né? Quem toma conta do dinheiro, quem toma conta desses algoritmos, quem manipula essas informações, do meu ponto de vista, ele está ali determinando que tipo de estratégia econômica a gente tem que desenvolver para esse ou aquele setor econômico, para esse ou aquele estado do Brasil, cidade do Brasil, até bairro. Você consegue definir, consegue ter uma noção. A base de informação do Business Analytics. Né? A gente tem o Business Intelligence, o Business... a base disso está lá à disposição. Não sei se eu respondi, Carlos. Ok. E aqui na sequência. Quem levantou? Rubens. Ô, Becker, isso que você está falando lembra um pouco aquele exemplo que o Ricardo ele deu logo no começo, né? Da tentativa de você vender para um servidor nos Estados Unidos toda a base de dados do sistema educacional brasileiro, né? Colocar tudo lá, né? E a quantidade de informações que estariam, e não só do sistema educacional, mas do sistema judicial também, né? Do sistema judicial também, né? E a quantidade de informações que estaria disponível para uma empresa fora do país, uma empresa com um servidor fora do país,
você estaria entregando toda a sua vida na mão dele, né? Sob a promessa de que haveria segurança, de que estaria bem guardado, não sei o quê. Então, esse sistema Azure, ele faz isso, né? A extensão da capilaridade disso é assustador. Sim. Porque a gente pensa hoje em dia nos sistemas aí, o que mais está em discussão hoje em dia, que as pessoas têm comentado bastante, é a questão do algoritmo pela empresa que toma conta do Google, né, da Meta, do Facebook, né, que são essas empresas aí. Mas a Microsoft é a empresa com o maior número de usuários no mundo. Sim. Tirando os países ali que a gente sabe que existem problemas com os americanos, né? Então a gente pega ali Rússia, Coreia do Norte, e enfim, praticamente o mundo inteiro, a China, mas praticamente o resto do mundo todo é cliente da Microsoft, Sim. individualmente. E quando você trabalha numa empresa, você leva a sua cultura lá para dentro. Então, você trabalha numa empresa como, sei lá, uma loja de departamentos qualquer, o que a empresa vai fazer para poder tirar proveito do conhecimento do funcionário? Ela não vai desenvolver um sistema administrativo particular. Ela vai usar o que está pronto. Ela vai usar um editor de texto que está no mercado, que a pessoa já sabe usar, já domina. Vai utilizar o Word, vai utilizar Excel, vai utilizar um programador que conhece, que usa uma linguagem de programação baseado nos algoritmos Microsoft. Então, foi criado hoje uma cultura de dependência desse sistema, desse ambiente, e quando você vê soluções como essa, né, eu não preciso vender. A gente não precisa vender nada para ninguém, porque as informações a gente está dando de graça. Sim. Aliás, eu não vou nem dizer que a gente está dando, a gente está pagando. As empresas pagam para colocar os seus dados numa base de dados aonde sob o rótulo de seguro. Sim. Seguro, estável, protegido. Então, e realmente... a lógica, ela reside aí nas palavras solução, né? Uma solução para a sua empresa, reside numa lógica, a lógica ela reside na homogeneização, é lógico, né? Para que você vai desenvolver um editor de texto se você já tem um pronto no mercado que todo mundo conhece, né? Então, é padronização, solução, e a gente cuida para você ter tempo para outras coisas, né? Exatamente. Só que no final das contas você está entregando a tua vida para eles. Entregando não, pagando para entregar a vida para eles. E não só você. Você faz isso, E o mundo o faz teu isso. empregador faz isso, Sim. e o que é mais doído, o teu Estado faz isso. É assustador mesmo. Verdade. Sobre essa lógica, solução segurança, solução entregar a vida, solução é o que a gente vai discutir aqui, exatamente nesse sentido. Inclusive, aí na página 170 e 171, tem essas duas colocações que eu trouxe para a gente conversar sobre lucro, né? O Pedro ainda falou assim, é só passar o cartão, né? Quer mais? Passa o cartão. É isso, a experiência humana, mas o interessante é a forma, interessante e triste, a forma que a experiência humana é capturada por meio de infraestruturas de coleta e processamento de dados para obtenção de lucro. Então, a experiência humana vira lucro. Ali naquela imagem, eu não sei porque está pequenininha ali, né? Mas assim, são pessoas segurando tablets, são iPhones, né? Então, as pessoas ali sendo, né? Dizer assim, sugadas, né? Trazidas ali por um imã maior, né? E ali todas conectadas pela internet. E o colonialismo de dados extrai recursos sociais. Estou falando de vida, né? Humano.
recursos sociais ao transformar as relações humanas de maneira que possibilitem a captura de dados, enquanto se transmite uma crença de que naturaliza esse processo de geração de dados. Então, todas as nossas discussões têm falado sobre isso, né? Que é uma crença mesmo de que o processo é esse, né? Então, é isso mesmo, vamos entregar tudo, e se você não faz isso, você está fora do que tem que ser, né? Do que está acontecendo. E então ela cita o Cowdery, né? Acho que é assim que fala o nome dele. E ele diz o seguinte, né? Que devemos, essa frasezinha ele discute, né? Devemos estar sempre conectados. Então, para ele, essa ideologia norteia o negócio dessas grandes corporações, afinal, precisamos estar conectados, porque isso significará que a publicidade poderia se tornar mais pessoal, os serviços poderiam chegar até nós de modo personificado, porque eles sabem o que queremos. Né? Então, assim, eles sabem o que a gente quer. Eu vou até trazer um outro slide falando sobre isso. Então, estar sempre conectados. Essa frase, né, as pessoas têm utilizado muito. Inclusive, nós, educadores, né, nós temos que estar sempre conectados, não é? Para poder saber o que está acontecendo, passar e tal. Mas aí, essa conexão, né, vai aí dos seus contextos. Nesse caso, ele fala de que conectados em estar realmente se relacionando, né, de lá para cá e daqui para lá. Não é só eu ver as informações, mas eu também acabo passando as informações sobre mim, de várias formas, muitas vezes intencionais e outras até sem intenção. Quantas vezes a gente passa informações até sem perceber que estão fazendo isso, um cadastro, né? Ou em perguntas sobre algum produto, enfim, quando você já está colocando dados. E o mais interessante é que eles sabem o que queremos, então é por isso que a gente tem que alimentar mesmo. E aí, também ela traz dois conceitos, né? O dataficação e o dataísmo, que eu fui atrás para conseguir entender melhor. O dataficação a gente já vinha até conversando, né? Nas aulas, nos nossos encontros. E aqui ele diz o seguinte, que transmite com a dataficação. Ela transmite com naturalidade o fato de que aspectos de experiência humana são transformados em formatos que geram dados. Então, é a formação de dados, né, resumidamente. Então, as nossas experiências, né, vão se transformar em dados, dataficação. E o dataísmo baseia-se na assertividade e eficácia da tradução da vida humana por meio de análise de dados capturados online. O dataísmo passou a se referir ao culto aos dados como fonte suprema de compreensão do mundo. Então, aí já o dataísmo, eu cheguei a encontrar alguns que diziam que é o Deus dos dados, né? O Deus dos dados. Que as pessoas, assim, não tem outro a não ser esse. Agora os dados vão dizer tudo. Né? Ele é o Deus que vai nos informar sobre tudo, sabe sobre nós. Não é assim, a gente, né, fala em Deus, o Deus ele sabe sobre mim. E por que não o dataísmo não ser, então, considerado uma crença até mesmo como um Deus, né? De que ele sabe tudo sobre mim, e eu sei em quem buscar as fontes, olha só, né? Então, assim, eu preciso de algo, eu sei onde buscar nos dados, e os dados vão me dar respostas, tanto sobre outros como sobre mim. Então, é algo muito, assim, eu achei bem diferente, interessante, não conhecia, né? Não sei, talvez os colegas já, mas para mim, eu não sabia dessa maneira de ver os dados, né? Eu sabia que as pessoas falam que eles vão sempre encontrar tudo nos dados, mas não a referência como um Deus, que foram vários autores falam dessa forma. Quem quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá, gente? Eu vou passando aqui. Bom, então, como que funciona, né? Cada clique dado em qualquer direção do imenso espaço que é a internet deixa rastros de buscas, preferências e interesses. Então, o dataísmo, né, e a dataficação, a dataficação ela vai ser por aqui, né? O início a gente clica, já deixa rastro de preferência.
Os algoritmos passam a entender do que cada pessoa gosta, o que ela procura e qual o seu posicionamento político, entre outras coisas. Então, a partir do rastro que eu deixei, né, o algoritmo já vai trabalhar em cima disso. Na área médica, o dataísmo já consegue oferecer diagnósticos com base em uma extensa base de dados de sintomas. Também ouvi essa informação aqui, já tinha até discutido isso em outro dia, sobre a área médica. Né? E como vai sendo alimentado ali, a gente já tem bem simplesinho lá, bem simplesinho, mas que muita gente fica por ali mesmo, né? Vai lá no Google, tipo, catapora, como é que sara catapora? E vai os dados básicos, mas o dataísmo coloca que é algo mais do que isso, porque é dentro vamos dizer assim, de cada pessoa, é possível fazer, né, diagnósticos pessoais, como sintomas, ou seja, personalizado, e não de forma só geral. Então, é além do que a gente encontra com mais facilidade. Pode falar, Pedro. Só completando eu acho que com um tecnicismo, não sei se é conveniente aqui, mas olha só. Esses algoritmos, se a gente extrapolar o que está acontecendo com esse termo dataísmo, o ismo nos remete a uma divindade, a uma crença, a uma fé, né? E o dataísmo nos remete a acreditar, a crer que os dados estão aí e que, de alguma forma, esse aparelhinho que está na nossa frente adivinha o que a gente quer. Então, é uma coisa do outro mundo. Cada residência hoje que tem um acesso à internet, ele tem um roteador, tem um aparelho que tem ali, e naquele aparelho tem uma identificação daquela residência. Eu acho que é mais fácil exemplificar o que eu estou querendo dizer. A minha esposa estava revoltada esses tempos atrás por conta do preço do plano de saúde. Muito puta da vida, desculpa o termo, ficou gravado aí, depois edita, Rubens. Muito brava da vida, por conta do reajuste que teve, o valor veio 19,6% de aumento para nós aqui, o negócio ficou pesado para caramba, tá? Mas olha só, ela começou a pesquisar planos de saúde alternativos no celular dela. Até aí, tudo bem. E quando você começa a pesquisar alguma coisa, é natural que o algoritmo descubra que você quer saber de plano e começa a te oferecer. Mas começou a aparecer para mim. Por que veio aparecer para mim? Né? Ou seja, o algoritmo ele tem uma sofisticação muito maior, muito mais profunda do que aquilo que a gente imagina. Ele está oferecendo isso nas minhas redes sociais, nos meus e-mails, nas propagandas quando eu abro as notícias, alguma coisa, aparece para mim. Não é só pelo fato da gente estar utilizando uma rede a partir da mesma localidade, mas também pelas relações que ela tem, a quantidade de mensagens que ela troca comigo, a quantidade de e-mails, as informações, a relação. Existe assim, essa mulher aqui, ela é casada, ela vive com esse cara. Então, existe uma profundidade nesses algoritmos que realmente nos remete a um ismo. Porque uma criança, uma pessoa mais ingênua, uma pessoa que ainda não adquiriu uma cultura, ela não consegue interpretar ainda o como aquela maquininha está entendendo, está adivinhando as coisas que ela pensa, que ela quer, que na cabeça dela, estou pensando nisso. Né? E aí também existe aquela lenda urbana que a gente nunca sabe até onde isso é verdade, né? De que o seu microfone do seu celular nunca está fechado. Então, esse sufixo ismo, eu acho que é algo que a gente tem que grifar aqui e deixar na nossa cabeça. Eu só queria complementar, Grazi, o que o Becker falou, né, do sufixo ismo, né?
Que eu achei legal, Grazi, que você trouxe isso, né? Essa questão do dataísmo, né? E a observação que o Becker fez, né? E quando a gente olha assim, né? Quem está na educação, né? A maioria de nós aqui está. Quando a gente começa a observar o comportamento dos mais jovens, e às vezes dos mais velhos também, mas das pessoas de um modo geral, mas os mais jovens mais um pouco mais ainda, né? A gente percebe como eles perderam a capacidade de se comunicar, de conversar, né? De olhar no olho, de manter uma conversa, de trocar turnos, né? Então você vai mantendo uma conversa, você vai trocando de assunto, sei lá, sentamos eu, Becker, Carlos, em volta de uma mesa, tomando, sei lá, um vinho, comendo, batendo papo, a gente consegue ficar 2, 3 horas ali trocando turnos, falando de vários assuntos, um emendando o outro e tal, mas a gente não percebe mais isso entre os jovens, né? E eu fico observando assim, na universidade, nos momentos de intervalo, é assustador quando eu tenho o costume de dar uma circulada assim, em volta da cantina, a quantidade de pessoas que está olhando no celular é assustadora, quer dizer, era um momento que era para eles interagirem entre si, trocar uma ideia, conversar, falar da comida da cantina, do café, se tá bom, se tá ruim, da aula antes do intervalo, se foi boa, se foi ruim, se foi chato, se não foi, do trabalho. Era um momento de interagir, mas não há interação, as pessoas ficam ali fissuradas, assim, naquele aparelhinho, e parece que estão correndo ali aqueles minutos do intervalo para poder entender o que rolou na rede social que ele não pôde ver enquanto ele talvez estivesse em aula. E eu tenho um caso um pouco mais assustador ainda, que é de alunos numa mesma turma, pelo menos 2, que são amigos, se dizem amigos, se declaram amigos, mas não se falam. Não, eu não estou exagerando, gente. Assim, não se falam. Estão um ao lado do outro. Quando outros colegas da turma me avisaram sobre isso, eu achei meio exagerado, mas aí eu comecei a observar. Estão um ao lado do outro, conversando aqui pela mensagem. Tipo assim, tô eu e o Vinícius aqui, eu falei, ei, Vinícius, tudo bem? Tudo bem. Caminhando junto. Vamos tomar café? Vamos. O que você vai querer? Pão de queijo. E eu? Ah, vou querer um salgado. Assim, um ao lado do outro, andando e aqui no celular. Você não escuta a voz dessas pessoas. É assustador um negócio desse. É esse ismo aí mesmo, assim. Quer dizer, a telinha, essa coisa dataficada, assim, virou um deus mesmo. As pessoas não conseguem viver mais sem aquilo, né? É assim, é bem triste, é muito triste isso. A perca, as pessoas perderem a capacidade de se falar, de se comunicar, é assustador, assim. Acho que a Erika quer falar, né? Sim, vocês estão conseguindo me ouvir? Então, sobre esse fenômeno que o Rubens comentou, eu tenho uma percepção que dentro da internet, principalmente os jovens, né, nesse período da adolescência, do início da vida adulta, eles estão moldando a sua identidade, como eles se veem no mundo. E quando você está num ambiente virtual, ali você também tem a capacidade de se identificar. É o modo que você se vê no mundo é naquele ambiente virtual. E daí o que eu vejo é que tem uma grande dificuldade de você traduzir a sua identidade que você construiu no mundo virtual, que é um mundo majoritariamente por escrita, comunicação por memes, esse tipo de coisa, para o real, que é o físico, é o olhar no olho, é uma série de fatores. Então, eu acho que a tendência de muitos jovens que, enfim, até eu mesma em alguns pontos, é correr para o lado virtual, porque é mais fácil de se identificar com as pessoas, é mais fácil de concordar com alguém, é mais fácil de ser validado e se sentir validado, né? Através dos likes, por exemplo, que é uma ferramenta que reforça muito isso. E daí, na vida real, a gente não tem muito essa validação, ou essa validação ela é uma incógnita, porque você não sabe interpretar se a pessoa gostou, se ela não gostou do que você disse, e é um vício que a rede social é como se fosse uma endorfina que ela sempre está ali colocando na pessoa, ainda mais a pessoa jovem. Então, quando sai desse ambiente que ela se sente segura, por exemplo, a vida real passa a ser um risco. E aí não é cômodo ficar na vida real, não é cômodo se relacionar. Eu acho que vai muito por esse caminho.
Genial, Érica, a tua definição, assim, é isso mesmo. Não é que a pessoa não consiga identificar se o outro gostou ou não gostou, é que ela não conhece os códigos da vida real, né? Exatamente, não conhece as Ela não conhece os expressões. códigos, assim, eu vou tomar um café com o Becker, dependendo da bobagem que eu falei, eu consigo identificar a reação dele na hora, assim, né? Porque a gente conhece o código da vida real, a gente não está na virtualidade, né? Mas, assim, achei genial a tua definição aí, Becker. Então, Érica, eu ia dizer algo parecido com isso que o Rubens falou mesmo. É muito legal essa sua sacada e a gente presencia um fenômeno que antes não era possível, antes não existia. Esse fenômeno a internet, as redes sociais, a possibilidade de você ter a, a frustração do, como é que eu vou dizer, do amadurecimento, né? Porque quando a criança ela vai passando de fase, ela é criança, ela passa depois por uma puberdade, as etapas da vida que ela vai passando, todas elas causam inexoravelmente algumas frustrações. E essas frustrações, ela se protege no ambiente que ela cria. Ela cria um ambiente numa rede social, ela cria uma imagem dela mesma, ela projeta um alter ego dela lá dentro. E a rede social, ela tem como você disse, ela te cobra, né? Se você não interage com os códigos, como o Rubens falou, você é excluído da rede social. As pessoas não te dão like, não te curtem, não deixam um coraçãozinho, não respondem um post, você vai sendo excluído. Então, aquilo cria uma endorfina dela para assim, nossa, eu ganhei um monte de likes, nossa, eu estou sendo seguido por um monte de gente. E ela vai apalpando, né, que lados, que meandros da rede social, que assuntos, que temas, que comentários que ela pode fazer ali dentro permitem com que ela tenha um retorno. Mais ainda, ela se esconde, muitos deles se escondem no anonimato, porque criam um perfil que não é ele, um nome que não é o dele, uma identificação visual que nem sempre é uma foto, né? Ou seja, o anonimato, de uma certa forma, permite que ele explore um alter ego dele que ele não conseguiria fazer na vida real. E assim, né, Aqui, quer ver quem falou, o Rubens falou, pediu primeiro, Rubens. e assim, né, essas relações que a Érica, a sacada da Érica foi genial mesmo, essas relações, né, Érica, Becker e colegas, elas são muito superficiais, né, Becker? Porque, assim, a pessoa interage com esses códigos lá da virtualidade, né? Mas quando eu não gosto de alguma coisa que a Érica fez, eu simplesmente excluo a Érica do meu espaço na virtualidade, porque a quantidade de pessoas que estão ali que eu posso imediatamente substituir a Érica é muito rápido e muito fácil. Na vida real, isso não acontece. Eu não consigo trocar uma amizade, jogar uma amizade fora e botar outra no lugar nessa velocidade. As relações precisam ser negociadas, né? Até para eu entender se eu realmente preciso me desfazer da amizade do Carlos ou não, né? A gente precisa negociar até a troca de amizade a gente precisa negociar. Na virtualidade não, a coisa acontece na superficialidade. Mas o que eu queria comentar mesmo, gente, é que essa coisa está chegando num nível tão assustador, e aí eu lembrei, viu, Érica e colegas, hoje pela manhã, eu percebi que uma das graduandas do curso de letras estava faltando muito. Eu não estou dando aula, mas eu já conheço a galera toda, percebi que ela não estava vindo mais. E eu perguntei para uma das amigas mais próximas dela, falei, cadê fulana? Fulana desistiu do curso porque ela não consegue se relacionar com pessoas.
ela não conseguiu se adaptar a essa lógica de ter que se relacionar com pessoas, ter que discutir ideias, ter que falar sobre o que ela está entendendo dos temas, ter que se expor, ter que concordar e discordar. Essa interação que o curso quase que forçosamente obriga as pessoas a ler um texto, a ler um livro e fale o que você gostou, o que você não gostou e tal, a pessoa não se adaptou. E ela é uma destas dataístas, né? Assim, extremamente reservada e está no curso há um tempo, mas não se relaciona com ninguém, só com uma pessoa tal. Então, assim, gente, a implicação disso é assustadora, quer dizer, é uma pessoa que ela se sente tão deslocada do mundo real que ela abandona um curso de graduação, na metade. Entende? E vai buscar o quê? E eu fiquei me perguntando, quando eu soube dessa notícia hoje, eu falei, até quando ela vai conseguir viver nesse mundo fora do mundo? Até quando isso vai ser possível? Então, assim, é muito assustador isso, é muito assustador essa dinâmica dataísta que a Grazi está nos ensinando hoje aqui, né? Agora eu não vi qual Gabi levantou primeiro. Vocês? Não, eu trago essa mesma visão que o Rubens trouxe, né? Que a possibilidade de criar personas diferentes dentro das redes sociais é assim, incrível, né? Eles fazem muitas e tem até uma prática ali comum entre eles. Eles criam personas e vários jogos como se eles estivessem vivendo um RPG dentro, né? Aquele joguinho de RPG que você vai criando histórias e cria tudo dentro ali do Instagram ou das redes sociais. E isso traz um sofrimento enorme, nessas complicações aí que o Rubens trouxe. É uma demanda enorme dentro do consultório para quem atende adolescente, é quando se depara com as cobranças do mundo real, porque não se conhece, eles não aprendem os códigos do mundo real, isso, né, que a Erika trouxe ali para se relacionar, para entender as emoções do outro, entender suas próprias emoções e como dizer isso, e vêm extremamente empobrecidos, né, empobrecidos de vocabulário, empobrecidos de predicados, de se entender mesmo. É um sofrimento muito grande, que a gente vem encontrando cada vez mais. Nossa, a demanda, assim, em saúde mental, disso tá grande. E aí me fez lembrar também desses jogos agora, né, de realidade virtual, onde a satisfação e o desejo tá muito ali presente. Você cria um mundo numa realidade virtual, nos jogos, faz compras, cria também personas, você pode ser ali, se você quiser, e vai realizando todos os seus desejos e fantasias de tudo ali nesse mundo virtual, né? Sem frustrações zero. É bem complicado. Tem outro ponto também que a gente não pode esquecer, que durante toda essa construção da identidade dessa nova geração foi feita durante a pandemia. Então, toda essa atitude robotizada que eles vêm trazendo, tudo, faz parte do meio de que eles aprenderam realmente a interagir. Então, alguns comportamentos são até que lógicos para eles, por conta de toda aquela interação que eles tiveram que fazer no momento que eles estavam iniciando a comunicação, as atividades na escola, mesmo quando eles voltaram para o presencial, ainda permanecia de modo online, com várias entregas de atividades, eles ainda não podiam ter contato, porque uma parte voltava, daí depois de um bom tempo, que voltava a outra parte da sala. Então, foram 2 anos ali de formação dos jovens de agora, que, querendo ou não, foram prejudicados, que vai levar muito tempo para a gente poder resgatar. Tanto que a maioria hoje, simplesmente por ter que fazer uma ligação no telefone, não consegue. Fica realmente em pânico por ter que ligar, falar coisinhas básicas, gostaria de pedir uma pizza, tipo, já se embanana todo, para poder criar uma frase lógica. Então, poder fazer pelo computador, que ainda traz ideias, que ajuda em toda a sistematização, para eles acaba sendo mais viável, né?
Então, ô Gabi, mas eu fico me perguntando até que ponto nós, enquanto pesquisadores e educadores, vamos concordar com essa dinâmica. Porque nós estamos falando, e eu não sei se a pandemia ela é totalmente culpada, porque afinal de contas a pandemia durou 2 anos e não formou uma geração. A pandemia terminou ontem, 2 anos atrás. Né? Ela não formou uma geração ainda, no meu entendimento. Né? Ela contribuiu muito. Mas eu me perguntava muito assim, né? Era uma coisa que eu incomodava muito os meus estudantes, por exemplo. A Érica foi minha aluna durante a pandemia, né? Eu dizia para eles assim, eu falava, gente, quando a gente está na universidade, a gente olha um para a cara do outro. Qual é a lógica durante a pandemia de você não ligar a sua câmera? Explica essa lógica para mim. Né? E aí eu era o chato, porque eu falava, não, se você não ligou a sua câmera, você não está aqui na aula. Né? Só que a gente continua numa dinâmica que eu participo de reuniões que são, assim, horrorosas. As pessoas não estão na reunião. Né? Eu acho isso deselegante, falta de educação para mim, entendeu? Assim, lógico, existem situações e situações. Mas, de um modo geral, as pessoas desaprenderam a se relacionar. E a minha pergunta é até que ponto nós, educadores, vamos continuar não precisamos fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas a, como você disse, né, Gabi, falar no telefone. Um autoconhecimento, né? A gente precisa começar a fazer alguma coisa, porque nós somos de uma geração que seremos, na nossa velhice, governados por eles. E aí, essa galera que a gente quer que cuide da gente na nossa velhice? Então, é doido isso, a gente tem que parar e, opa, peraí, deixa eu começar a pensar um pouquinho nisso, porque o rolê tá meio insano, né? Tá meio insano, né? Não dá pra gente... Justamente, pensar sobre esses limites, até onde é saudável e até onde realmente sonou algo doentio. Eu acho que saudável não é em lugar nenhum e doentio o tempo todo, para mim. Eu acho que tem que... Enfim. Rose? Eu acho que eu concordo com o Rubens, eu não sei se foi a pandemia que, acho que não foi a pandemia que construiu isso, acho que ela também só tirou do tapete e foi mostrando, acho que ela veio trazer à tona coisas que já, é uma situação que já estava acontecendo, em termos de tecnologia, né? E acho que entra em um outro processo de colonização, que é a coisificação, né? Acho que tudo isso que a gente foi dizer é um outro pilar, né? Não sei se é isso, mas um outro mecanismo da colonização e a coisificação. E aí a gente se identifica com o objeto, com a internet, e aí me faz sentido agora quando o Rubens fala do Matrix. Me fez sentido, caiu agora, fez sentido. Eu me identifico com esse objeto virtual de tecnologia, eu não consigo me desvencilhar disso. E aí, Gabi, as crises existenciais, né? Depressão, ansiedade, a não interação, as baseadas de autismo, porque não tem interação, então vai juntando esses sinais de diagnóstico. Parece que a gente está vendo quase uma psicose social. TDAH, né? Os TDAH, né? Então, essa coisificação vai transformando a gente nessas outras coisas, esses outros nomes, para manter esse sistema virtual de dados, de tecnologia, e que a gente está sendo capturado na educação, que é um lugar tão importante de desconstrução de tudo isso. Que eu acho... nos falta esse espaço de reflexão, sabe? Eu acho que nós precisamos, em progrãozinho, né, começar a fazer alguma coisa, né, Rose? Eu acho que a gente tem que começar a fazer, entende? Isso. Porque se nós não começarmos a fazer nada, não somos nós os culpados, mas a gente tem que tentar fazer alguma coisa para resgatar alguns, né? Resgatar alguns dessa geração, porque tá assim, insano, assustador, assim, assustador, assim. E são pessoas inteligentíssimas, que têm uma capacidade intelectual assustadora, que nós não tínhamos, porque nós não éramos expostos a tantas informações como eles. Eles têm uma capacidade intelectual impressionante, são brilhantes, mas que são consumidos por essa virtualidade. Né? Então, enfim, hoje eu estou falando demais. E o pior de tudo, para ter lucro. E que não dá, desculpa, que não dá para anular, né,
é uma era, é um momento que não dá para anular, não vai jogar tudo isso fora, mas como é que a gente pode fazer, o que que a gente faz com isso, ou como é que a gente usa isso a nosso favor, ao favor enquanto humanidade, né? Enquanto existência humana, como é que a gente faz isso a nosso favor? Érica? Oi, boa noite. Eu entrei um pouquinho atrasada, eu não sei se vocês já comentaram uma referência de livro, que eu até está no meu carrinho de compras na estante virtual para comprar, que é aquela A Geração Ansiosa, né, do Jonathan Haidt, que ele fala dessa infância hiperconectada e o quanto que isso está afetando os transtornos emocionais, mentais, nunca teve tantos diagnósticos de TDAH e etc. E aí eles estão, porque é como vocês estão dizendo, né? Não há parâmetros para poder saber até que ponto isso é bom ou não. Então, estamos aprendendo no processo. E muitos especialistas eles estão percebendo que vamos precisar de outros mecanismos para poder regular, porque da forma como está ficando adoecedor para a juventude. E cada vez mais eles estão ansiosos, estas questões ligadas ao relacionamento, né, as interações sociais está extremamente prejudicada. E aí está começando um movimento que eu tenho achado bastante interessante, espero que chegue aqui na cidade, no interior de Minas, o mais rápido possível, que é a abolição dos celulares, assim, de forma bem extrema mesmo nas escolas, porque é aquilo que vocês estavam comentando, os jovens eles não estão conversando entre si, num espaço onde que deveria promover a socialização, o diálogo, eles não estão conversando entre si. E aí eu tenho percebido, assim, em vários estados, em vários lugares, inclusive, assim, em outros países da Europa, o retorno aos livros de papel, saindo daquele modelo de celular, coisa tudo digital, porque eles já perceberam que as conexões neurais numa leitura em tela não é a mesma de um livro no papel e etc. Escrever, porque aí muitos foram radicalmente, né? Países do primeiro mundo foram radicalmente para a parte digital, então seus meninos não escreviam, né, com a mão, né? Aquela questão da letra cursiva, eles digitavam. E aí agora a neurociência tem percebido que as conexões na digitação, elas não são as mesmas na escrita, no papel, com uma letra cursiva, etc. Então, a questão é que não temos parâmetros, né? E aí fomos assim achando que fosse tudo a salvação, e não tem sido, pelo contrário, como está muito extremo esse uso, eles estão percebendo já os problemas dessa inserção massiva dentro desse mundo online. E aí, eu li em algum lugar, também especialistas dizendo que é a primeira vez na história da humanidade que a geração atual ela é mais, entre aspas, burra do que a anterior. Que isso nunca tinha acontecido na história da humanidade. Que muitas capacidades que deveriam estar mais avançadas, né, nas questões básicas humanas mesmo, essa geração ela não está conseguindo, porque elas foram meio que privadas desse momento de interações sociais que são extremamente importantes para o desenvolvimento do ser humano de forma integral. Era isso que eu queria comentar. Obrigada, Érica. Laila, depois a Manuela, e aí eu vou fazer uma perguntinha aqui. Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouve bem, né? Então, eu queria comentar também sobre essa rede meio invisível que a gente tem com relação à educação, Estado e também, tipo,
eu vou colocar aqui como um abandono das nossas crianças, mas talvez não seria tanto essa palavra. E também o medo dos pais com relação ao que os filhos fazem na rua. Quando traz para dentro o filho e deixa ele num computador, num celular, assim, tudo mais, o pai, né, tipo, os pais acham que traz mais segurança também para o filho, para que ele não fique na rua, não fique à mercê de certas vulnerabilidades e tudo mais. E isso também acaba afetando um pouco na educação das crianças, porque, tipo, tá vendo Instagram, acha que vai ficar naquela bolha, sabe? Acha que o algoritmo só vai te dar aquilo. E, na verdade, assim, tanto na rua quanto no celular são dois perigos imensos para você atribuir a uma criança. E eu digo isso quando eu falo dessa rede invisível e coloco também a culpa no Estado, porque a Manu agora, experiência minha, né? Digo, a Manu agora está em tempo integral na escola. Então, ela vai de manhã e só volta à noite. Então, ela não tem tempo para ficar. Ai, meu gato aqui. Ela não tem tempo de ficar no celular porque ela está dentro da escola. Quando o Estado deixa ela só meio período, ela fica dentro de casa junto comigo e tudo mais. E aí, tipo, ela acaba ficando ociosa com o tempo, e aí ela acaba indo mexer no celular. Eu acredito que esse é um ciclo também bem ruim, assim, né? Tipo, da educação. Porque quando ela tá lá dentro da escola, ela tá fazendo várias atividades que fazem com que ela se movimente lá dentro. Já quando ela está fora da escola, eu não consigo dar esse aparato aqui para ela, para que ela consiga desenvolver e tudo mais. Eu faço aqui o que eu consigo. Mas tem mães que não deixam com vizinhos e tudo mais, e aí a gente acaba, tipo, propagando também essa ideia de que, filho bom é filho que está com o celular quieto, não me enche o saco e tudo mais. Boa noite, gente. Então, vou pegar a fala da Érica na questão, porque eu estou agora trabalhando numa escola em que, assim, é uma regra da escola, né? Que os alunos não utilizem o celular na sala de aula. Então, eu dou aula no 6º ano, mas eu fico os 2 períodos na escola, tanto de manhã quanto à tarde. Então, no período da tarde, como eles são mais novos, né, e já chegaram na escola com essa regra, eles aderiram mais do que os alunos que estão no 9º ano, por exemplo. Então, eu vejo a diferença na interação dos 6º anos com os 9º anos, por exemplo. Então, as turmas dos 6º anos, elas interagem muito mais entre si, tanto em sala de aula quanto fora da sala de aula, por exemplo, ali no intervalo, do que se comparado ao 9º ano. Porque tanto dentro da sala quanto fora, sempre são os mesmos grupos mexendo no celular, né? Então, sei lá, um grupo de pessoas que nem interagem entre si ali, né? Sempre ficam no celular. E essa interação, ela reflete, por exemplo, nos trabalhos que são em dupla, em grupo. Eles aceitam, no 6º ano, muito mais trabalhar com gente, com colegas que não fazem parte do seu grupo normalmente do que no 9º ano. E eu sempre friso para eles, olha, é importante a gente interagir e também interagir com pessoas que nós não estamos acostumados no dia a dia. Então, acredito que essa coisa do celular, ela é muito importante que todas as escolas, pelo menos, conseguissem para conseguir construir essa interação que falta, porque tem aluno que chega lá sempre, ai, professora, pode fazer sozinho? E onde eu estou, ainda a gente tem o privilégio de sempre ter tablet. Então, muito aluno quer só mexer no tablet sozinho, para não precisar interagir com os outros. E eu sou a professora chata que não deixa fazer sozinho, sou a professora chata que prefere que eles utilizem um dicionário físico do que procurar na internet. Mas eu falo, gente, isso é importante, porque se vocês não praticarem isso aqui na escola, né, que é um ambiente de socialização, eu duvido que isso aconteça fora daqui, por exemplo.
Laila, Manu virou Rubens. A chata. Virei. A Eu, chata. eu chego Érica, na sala, a Manu foi minha aluna, Érica, que me chamava de chato. olha que mentira. O jogo virou. O jogo virou. Nossa, eu não sei se é porque eu sou um pouco antiga, mas eu não consigo ler em tela, gente. Não consigo, tem que ser no papel. Também tem muita dificuldade. Bom, vou passar para o Becker, mas vou só falar aqui rapidinho sobre essa questão da escola, né, educação e tal. De fato, a gente viveu aquele período, nossa, como a Erika falou, solução de problemas. E a gente está falando sobre isso, inclusive. E aí não vamos usar o celular a favor aqui na sala de aula, a galera usa para isso, usa para aquilo, enfim, nós tivemos até cursos ensinando, né, como utilizar o celular em sala de aula. E agora, né, lembrando aí, que fora do país já estão, em algumas escolas no país também, já retirando o celular de forma radical e tal, entendendo esse processo através dos estudos da neurociência, que com certeza tem contribuído para que isso aconteça. E voltando, né, então assim, é bem complicado. A gente tem as ferramentas que podem nos ajudar e que nos ajudam, porém elas às vezes não são bem utilizadas. Talvez não seria eu penso assim, exatamente a internet como um todo, mas essa ferramenta ser dosada, só que aí, talvez dentro da escola, ok, nas mãos dos professores, mas na hora que põe nas mãos dos alunos, já, né, eles não têm talvez a maturidade para gerenciar isso, né, eu acho que a palavra seria a maturidade, porque ela não é de todo ruim, né, a gente utiliza nas nossas aulas, a gente utiliza essas ferramentas, porém, nas mãos deles, eles não têm Vamos falar também de adultos, né? Adultos não tem maturidade para ficar com o celular na mão. Está correndo ali para palestra, aula, e está no celular, parece que consegue. Então, falta, né, eu acho que uma compreensão realmente de uso de ferramentas da forma adequada. Passo para o Becker e, em seguida, faço uma perguntinha para vocês. Obrigado, Grazi. Eu vejo o uso do celular. A gente não pode, na minha opinião, a gente não pode condenar o uso do celular na sala de aula. E da minha opinião, eu não acho que a gente tenha que proibir. Porque a gente vive um momento, a gente está vivendo já há alguns anos um momento de mudança com relação a muitas coisas. E aquele indivíduo que não sabe utilizar um celular, que não sabe utilizar um computador, que não desenvolve as habilidades de trabalhar com isso, e mais ainda, de desenvolver, conhecer e trabalhar com isso na intensidade que essa nossa modernidade exige, ele é uma pessoa que vai ficar preterida no mercado de trabalho, preterido no mundo da vida dele. O que eu acho, a Grazi comentou, só dando uma roupagem diferente nessas palavras da Grazi, é que a gente tem que pensar em como utilizar o celular como uma ferramenta pedagógica e não como uma ferramenta de distração, né? A gente tem que trazer essa tecnologia que está sendo colocado hoje, que existe hoje no mercado, e fazer uso disso, mas como uma ferramenta de ensino, de produção, de aprendizagem. Tá? É só isso, eu não quero me estender, não, porque eu já falei demais hoje, Grazi, desculpa aí. Aqui não tem que se desculpar, não. Então, vamos lá. A pergunta é essa aqui. O dataísmo, né, ameaça o pensamento humano e o livre-arbítrio? Como saber se aquilo que acreditamos, fazemos e consumimos é escolha nossa ou sugestão dos algoritmos? Então, voltando lá, né, naqueles primeiros slides, né, falando sobre as escolhas. Eles sabem o que a gente quer. Né? Então, aí essa perguntinha, né? Até onde será que ameaça esse livre-arbítrio? Porque se eles sabem o que eu quero, será que realmente eu estou consumindo o que eu quero? Eu estou vendo o que eu quero? Não consumindo só em compras, mas de ver, né? De consumir essas informações e tudo mais. Será que é porque realmente eu quero? Ou porque os algoritmos entenderam que é isso que eu quero? Né? Então, uma postura crítica frente a tudo que lemos, ouvimos, consumimos é necessária para perceber o que vem de fora e o que vem de si. Gente, a que ponto chegou?
A que ponto chegou, né? A gente pensar sobre isso, que autoconhecimento é a chave e a última palavra sempre será nossa. Então, a gente pensar sobre isso, ter que, será que é isso mesmo que eu quero ou estão dizendo que eu quero? Sabe? É muito louco isso. Diz aí, Érica. Então, fazendo um link com esse de usar o celular na sala de aula, eu acho que é justamente aí que a gente deve usar o celular na sala de aula e não proibir ele completamente. Porque, independente se a gente proibir ou não, fora da sala de aula, fora da escola, as crianças e adolescentes eles vão usar. Mas eles não vão usar com pensamento crítico. Então, acho que uma coisa que nós, como educadores, poderíamos fazer é ensiná-los, ou pelo menos mostrá-los, a ter um pensamento crítico diante do celular, né? Porque tá aí para o mundo, eles vão usar de qualquer forma. Manuela? Então, uma agonia que eu tenho é nessa questão de formar o pensamento crítico da criança, né? Como é que eu faço isso? Onde é que eu inicio? Todas as aulas eu sempre venho com esses questionamentos, né? O questionamento, a pergunta, ela vai mudar de acordo na sala onde eu estou. Mas eu sinto que, pelo menos no local que eu estou agora, sempre recai para certos professores formar esse pensamento crítico. Professor de humanas, basicamente, né? Aí eu falo, tá, a criança vai 5 vezes na semana para a escola, fica lá umas 5, 6 horas, e fora daí? Como é que esse pensamento ele vai ser construído? Né? Porque aí eu já cheguei no momento, eu sou nova na educação, mas eu cheguei num processo de que eu entendi que eu vou conseguir chegar até certo ponto e dali eu não vou conseguir mais, porque eu tenho contato com essa criança mais do que os outros professores, né, porque é língua portuguesa, mas eu fico nessa agonia porque fora dali não está sendo trabalhado nada. E tudo é muito rápido, então como é que eu construo isso? E eu vi também, quando eu estava trabalhando com dissertação, né? Texto dissertativo argumentativo no 9º ano. A galera não sabe. Assim, elas não sabem dizer por que que gosta de alguma coisa, por que que não gosta de certas coisas. E aí eu lembro que antes de começar a trabalhar com texto dissertativo argumentativo, eu falei, tá, então nós vamos fazer uma apresentação, o tema vai ser de vocês, e vocês vão lá, escolham um tema que preferirem sobre algo que vocês gostem, vocês precisam focar nesses pontos aqui e defender o que vocês gostam. Eu deixei livre. E eles não conseguiam defender, sei lá, um filme que eles gostavam, uma série, um artista. Então eu falava, meu Deus, onde é que eu vou começar a construir esse pensamento crítico deles, sendo que, sei lá, eu só tenho 6 aulas de 45 minutos na semana. Como é que eu consigo fazer isso aqui? Né? Será que é possível fazer só aqui, sem eles procurarem lá fora? Posso falar, Grazi? Assim, Grazi, respondendo objetivamente a tua pergunta, o dataísmo ameaça o pensamento humano e livre-arbítrio, acho que nós já respondemos isso aqui claramente, né? Ameaça não, está ameaçando, está escangaiando, né? Agora, a resposta à pergunta da Manu, né, sobre o porquê que você lança uma proposta dessa, que é para eles, eles não dão conta. Eu acho que essa resposta, Manu, não sei se você já tinha chegado, ela volta, né, pessoal, um pouco no que a Érica falou, né, no que a gente discutiu, eu, Érica, Becker aqui, fizemos um trio aqui, alguns também, que eles vivem na virtualidade e nós estamos pedindo para eles executar uma tarefa da vida real. E eles não conseguem fazer essa conexão. Talvez se fosse pedido a mesma tarefa lá no mundo virtual, lá na rede social, ou no lugar onde eles estão acostumados a transitar, talvez saísse alguma coisa, porque eles teriam os códigos lá, né? Os emojis, eles teriam algumas ferramentas daquele lugar que eles dariam conta de ter alguma participação. Então, acho que esse exemplo da Manu, eu não sei se você tinha chegado, mas ilustra bem o que a gente estava conversando, né, Becker e Érica? Assim, é muito doido
Quando você traz essa gurizada para o mundo real e pede para eles interagirem, eles não sabem, porque eles não conhecem os códigos da vida real. É isso, Manu, assim, a impressão que eu tenho, que você falou é isso. Então, assim, porque é natural, né? Pô, fala da série que vocês estão toda hora falando da série aí nas redes sociais, agora fala da série, e aí buga. Porque esse fala da série no mundo real, eles não têm código, eles não têm repertório. O repertório deles está todo lá. Meu, isso é horroroso, assustador, assim, horrível, horrível. Eu não sei como é que a gente vai lidar com isso. Então, assim, eu sei que essa questão do tira o celular, dá o celular, controla o celular, equilibra o celular, isso é uma questão que precisa ser muito discutida. Concordo com todos os argumentos, assim, tirar é um problema, não tirar é outro problema, usar como usar é um outro problema, são muitas questões envolvidas, mas, assim, para mim o que está claro é alguma coisa precisa ser feita. Tem que municiar os alunos um monte de plaquinha com emoji antes de entrar na sala de aula. Não, Ele levanta a plaquinha assim, ó. Você sabe que vale a pena. Viu? Você sabe que é curioso que a gente teve. Eu estou dando uma disciplina chamada História do Português Brasileiro. E dei os famosos seminários, né? Quem já teve aula comigo sabe que eu tenho essa disciplina, eu ministro na universidade. E aí o grupo foi apresentar, uma das gurias do grupo, quando ela foi apresentar os slides dela, eram vários emojis. E aí eu olhei para aquilo e falei, gente, um monte de emoji, desenho de cobrinha, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Beleza. E aí, Becker, ela foi apresentando. E ela foi explicando. Toda a apresentação dela estava ali. Eu falei assim, essa guria não sabe se comunicar fora desse lugar aí. Ela precisa desse negócio. E aí eu fiquei brincando. Ela usou o código adequado para o público dela, Rubens. Tem que ver isso, hein? Não, e você sabe que eu perguntei isso para ela. Galera, vocês entenderam aí o que ela colocou? A maioria tinha entendido. O alienígena era eu. O alienígena era eu. E aí eu tava brincando com ela depois, outros dias eu passei com ela, brinquei, ela muito risonha, eu falei assim, e aí, como é que você faz para dar um fora no crush? Qual emoji você vai usar? Né? Qual desenho você vai usar? E é a virtualidade. Só que ela teve a sacada, viu, Manu, de transferir a virtualidade para o mundo real e explicar. Mas olha só que louco. Eu perguntei, por que você usou isso? Ela falou assim, porque usando esse recurso eu conseguiria fazer a minha apresentação. Então, isso para mim, gente, é muito assustador. É muito assustador. Essa geração, Grazi, que está por aí, é muito assustador. Mas ela conseguiu transferir o que a Erika estava colocando, a Erika Matias, no começo, né? Que não consegue transferir, mas essa conseguiu romper uma barreira, ela conseguiu trazer do mundo virtual para o mundo real, de alguma forma, né? E houve ali essa comunicação, mas isso não é o que a maioria, né, também vai conseguir, e nem que também, aí é difícil dizer o que é certo e o que é errado, né, Rubens, porque, ela conseguiu, foi o alienígena, mas a maioria conseguiu entender, então, ela transmitiu. Aí tem uma outra questão, durante conforme né, a gente foi estudando o capítulo, que é sobre a infância e a dataficação, essa preocupação, né, não relacionada diretamente sobre essa questão da infância que a gente está falando, educação, mas sim sobre os dados que são alimentados e as imagens das crianças, as fotos, tudo que são colocadas na internet, né, nas redes, das crianças. E essa dataficação, ela desafia, né, os direitos das crianças à privacidade, proteção e provisão de espaços seguros e com design, né, apropriado à sua idade. Então, eu encontrei, tem uma obra, né, da Giovanna Yanda, que ela fala sobre a dataficação e infância. E ainda não, né, só conheci parte da obra durante a elaboração aqui da nossa apresentação, mas essa discussão mesmo de que, a princípio, ela discute o quanto essas crianças eles estão desprotegidas. Nós mesmo, como pais, né, colocamos, tal, e às vezes coloca um bebezinho, e informa sobre ele, e tudo, e está sendo alimentado, as redes estão, né, e esses dados dessas crianças estão ali. Então, aí o segundo ponto que ela coloca é a mercantilização do brincar dessas crianças, que também afeta o direito delas de participarem, aprenderem, desenvolverem relações sociais.
E também fala dos pequenos YouTubers e outros influenciadores na elaboração do projeto de identidade pessoal. Então, quanto à infância, né, está aí nas redes, está sendo dataficada, né, nossos pequenos, e o quanto isso pode gerar, talvez não hoje, não enxergue-se talvez hoje, os prejuízos, mas a gente já está discutindo aqui vários, né? Mas principalmente no futuro. Até outro dia, eu ouvi um adolescente falando, olha, meus vídeos lá, que minha mãe colocou, agora estão tirando sarro, né? De coisas que, tipo, eu não queria que tivesse lá, né? Tipo, o neném tomando banho pelado, enfim, esse tipo de coisa. E que lá na frente o outro vai olhar e falar assim, lá, você estava bem, e aí começa a sofrer bullying e tal na escola, por coisas que foram colocadas sem uma autorização, sem que ele quisesse, sem que, né, é a proteção da criança mesmo, então a proteção hoje, nesse sentido, praticamente não existe. Não existe proteção e segurança da infância dentro do mundo virtual. Aí. Diga aí, Carlos. Esse último item, Grazi, dos pequenos YouTubers, quando eu li aqui, eu lembrei de uma vivência. Eu tenho uma menina de 8 anos e como é importante a gente ter uma análise, ou fazer uma análise crítica em relação a esse tipo de coisa, porque parte de uma naturalização e de uma reprodução das crianças em relação a isso, a influenciadores e YouTube. Porque eu vejo aqui uma das principais brincadeiras, quando está com as amiguinhas, é simular um vídeo de YouTube. Então, a gente consegue perceber com base nisso, a brincadeira da minha época, sem essa questão de internet, era chutar bola na rua, jogar queimado, pular corda, fazer um montão de coisa. E hoje eu percebo que uma das principais brincadeiras é reproduzir aquilo que eles vivem, aquilo que eles veem nos YouTubers famosos, fazer um vídeo parecido com aqueles que eles fazem, falar do jeito que eles falam também. A minha menina, por exemplo, chegou esses dias falando não sei o que, amenda. Falei, que amenda? Você é mineira, você é caipira, você não fala desse jeito, não. Você fala nós. Aí eu falei, da onde você tirou isso? Falou, não, porque eu estou interpretando. Eu falei, não, então tá bom. Mas aí falei brincando com ela, mas a gente consegue ver a naturalização desse tipo de comportamento de reprodução que retroalimenta e fomenta a questão dos dados, né? Então eles já crescem com isso de uma forma muito natural e eles não têm, e muitos de nós que não temos a oportunidade de ter uma discussão dessa natureza, passa despercebido esse tipo de vício na própria relação social que a gente está inserido. Muito bom. Érica? Então, sobre essa questão da imagem das crianças na internet, como a gente está vendo essa cultura acontecer, né? Eu queria só trazer alguns exemplos para ilustrar isso. Não sei se vocês conhecem ou acompanham duas grandes influenciadoras, Virgínia e VTube, têm muitos seguidores no Instagram e tal, e elas lucram mostrando a gravidez delas, desde o processo de descobrir que está grávida, até todos os passos do bebê, trocar fralda, a doença que teve, o que aconteceu. E um fato muito curioso que eu achei é que essa VTube, ela está grávida e ela criou um perfil no Instagram para o bebê dela antes mesmo dele nascer. Então, essa identidade virtual agora é uma identidade, né? Talvez um paralelo ao certificado de nascimento da nova geração. Porque se você não existe na internet, você existe na vida real, como é que a gente te acha, sabe? Então, a gente vê essas grandes referências culturais, né, com milhares de seguidores fazendo isso, e vai se normalizando. Daí as mães que não são protegidas, né, não têm esse dinheiro que traz essa segurança delas, expõe as crianças, o que faz, onde estuda, tudo. Então é uma coisa muito perigosa. Sim, muito perigosa. Manu? Já disse Manu. Manuela estava não, lendo. pode chamar de Manu. O Carlos falou, né, da fala da criança que mudou. Isso me lembrou também, que eu dou aula no sexto, então eles são bem, bem pequenininhos. E uma coisa que eu percebi
é que no TikTok, principalmente, não sei Instagram, porque eu nunca utilizei muito, né? Mas no TikTok, os vídeos são muito rápidos e as pessoas meio que cortam as palavras no final. Elas não falam o final da palavra e vai para outra. As crianças estão fazendo isso na vida real. Às vezes você conversa com elas, elas param a palavra na metade e vai para outra. Mas eu falei, como assim? Por que você acabou de... Por que você está fazendo isso? Né? Principalmente um menininho que tem lá. Ele faz muito isso. Ele fala como se estivesse gravando um vídeo. E aí ele vai cortando as palavras pela metade, meio que faz tipo um corte e vai para outra coisa. Ô, E Manu, ele faz isso na escrita. Manu, dá um exemplo aí pro tiozão aqui que não tá no TikTok aí. Vai, por exemplo, tá falando de... É porque eu também não tô muito no TikTok, então ferrou. Sei lá, tá falando de futebol. Aí vai falar, porque o Cristiano Ronaldo, e ele marcou... Cadê o do? Eles cortam. Eles não falam a palavra inteira. E aí eles fazem isso na escrita também. Corta a palavra... Não é que eles abreviam, eles cortam a palavra. Eu falei, gente, da onde que saiu isso? Professora, porque no TikTok eu falei, E aí eu fui ver, assim, o que eles viam, né, os perfis que eles mais consomem, e a galera, por uma rede social que tem que ser rápido, eles vão cortando as palavras. Eu falei, gente, mas vocês estão cortando as palavras pela metade agora? O que vocês acham que esse tempo que não falou o do Ronaldo, por exemplo? Não corta só a palavra, até as frases, às vezes, mesmo. Porque os vídeos são muito curtos, né? Eu vejo aqui em casa, minha filha também, ela tem esse... Eu não sei explicar, mas assim, sabe? Um exemplo prático, teria que gravar, porque eu nem consigo replicar, mas acontece isso. Fala assim, aí não termina de falar, tá na outra coisa, mas eu não entendi ainda o que você estava dizendo, porque você não concluiu. Não, mas eu falei. Não falou, você não concluiu. Eu entendo mais ou menos o que a Manu está dizendo ali. Becker, pode dizer. E aí, só um pouquinho, eu vou depois já passar só uma das curiosidades, porque eu fiz aqui mais slides, mas não vai dar tempo de mostrar todos. E aí eu vou passar para a Rose, que a Rose ainda vai falar para nós aí um pedacinho do capítulo 10, tá? Vamos lá, Becker. Aproveitando esse gancho aí do que a Manuela falou, a gente, se nós olharmos do nosso momento de hoje, olharmos para trás, o que está acontecendo com esse modismo dentro dos YouTubers, dos TikTokers e outros estratos aí da internet, é a mesma coisa que acontece e que começou a acontecer e ganhou ficou muito forte durante a televisão, o surgimento da televisão. Né? Os programas humorísticos, os bordões, né? As novelas, os programas de auditório, que são coisas que não existiam. Se a gente for olhando para trás, né, caminhando no tempo, mas no sentido contrário, a gente viu o quanto que a televisão, o rádio, depois para trás, a televisão, depois antes da televisão, o rádio, antes do rádio, os programas, os teatros, né, as peças teatrais, a música, a poesia, ou seja, a manifestação popular, como que ela influencia no hábito, como que ela influencia no dia a dia das pessoas. Um dos meios mais fortes de comunicação que tinha antigamente, hoje não tem quase nenhuma importância, eram as tirinhas do jornal, né? Que você tem grandes contos que foram colocados, aquilo era um manipulador de opinião, aquilo criava vocabulários. A gente vê o mesmo fenômeno acontecendo hoje dentro desse ambiente midiático moderno. Eu acho que o que muda é a linguagem que está sendo utilizada. Então, assim, é aquilo que eu falei há pouco. A gente tem que se adaptar com a modernidade. A gente tem que aprender a ler esses sinais da modernidade e navegar nessas entrelinhas, né? Aprender a caminhar, interpretar essas entrelinhas que existem nesses produtos, em toda essa mídia nova que está chegando, essa forma diferente da gente se comunicar. A brincadeira que eu fiz de levantar as plaquinhas
e que o Rubens comentou da aluna, né, que apresentou o trabalho lá, tirando a parte cômica da história, ela encontrou uma maneira de se manifestar, de expressar aquilo que era relevante para ela, e mais, ela encontrou um jeito de atingir o público dela. O dinossauro Rubens seria eu, né? Seríamos nós nesse ambiente. Então, cabe a nós também entendermos essa nova forma de se expressar, essa nova forma de se comunicar e de nos adaptarmos a ela. Ótimo. Vamos então, vou caminhar aqui já para o final. Tinha separado algumas curiosidades, né, para a gente falar sobre tudo isso da dataficação, né, e eu vou só falar essa aqui e já passar para o próximo, que é a maior data center do mundo, né, qual é? Lakeside Technology Center, em Chicago, e ele tem aproximadamente 102 mil metros quadrados e mais de 50 geradores de energia, e essa medida corresponde a mais de 10, né, que é o Museu de Arte de São Paulo. Na sequência, as data centers da Google, Apple, Microsoft, Facebook, respectivamente, têm tamanho. E aí, só para a gente... Aqui é um dos corredores dos servidores do Google, né? Então, assim, esses dados e tudo mais, nós estamos falando aqui, estão armazenados. Agora vamos para o lugar físico disso tudo, né? A gente fala da nuvem, que eu comecei lá, né? Da Microsoft Azure e tal. Então, assim, mas tudo isso está guardado em algum lugar. E aí, eu não vou poder passar tudo aqui, mas a forma, né, que se guarda, é o segredo todo que existe, né, para que se guarde tudo isso, até porque eles não estão vendendo para a gente segurança, proteção, né? Então, tem lá para a entrada, por exemplo, o jornalista que tirou essa foto e conta, né, como foi para entrar, então parecia que eu estava indo, sei lá, um lugar assim muito super secreto, né? Eles vão no ônibus com 4 pessoas, assim, todas observando todo o tempo o que está acontecendo, qualquer movimento, e aí liberaram para alguns jornalistas fazerem algumas fotos, e claro, até ele mesmo conta, claro que com o que eles querem nos contar, né? E aí a gente consegue saber o que eles conseguiram contar. E aí esse espaço, por exemplo, e aí ele conta também a forma que são eliminados, né? Porque eles têm que ser, eles são os dados que não vão ser mais utilizados, né? São eliminados ali, lá mesmo na empresa, mas assim, o que chama muita atenção é a forma, o tamanho, a grandiosidade, é muito grande. Então, assim, isso também interfere no final do texto, que ela fala sobre a questão do Brasil, de não ter esse incentivo, não só de produção, mas também de armazenamento, mas também é um custo muito, muito alto armazenar todos os dados, né? Então, por isso, de certa forma, vamos dizer, aquele que tem mais é o que tem o poder, né? Tem o poder, tem o dinheiro, e aí a gente só vai alugando, que é uma das coisas que o texto fala, né, do aluguel, né, que a gente paga para utilizar de plataformas e tudo, porque não temos aí como, né, talvez fazer esse investimento, ou tem, não sei, enfim, investimentos, mas não existe hoje um investimento desse para, por exemplo, guardar os nossos dados educacionais do nosso país, né, os dados que deveriam ser sigilosos em relação à justiça, né, e a própria saúde, né, do brasileiro, enfim. A gente fica à mercê aí das grandes empresas que têm um espaço, um grande dinheiro para investir tudo isso aqui. Por isso eu trouxe uma foto do que é físico, para a gente ter uma noção do que a gente está falando do virtual. Tá? Mas é isso, gente, eu preciso passar para a Rose, porque a Rose tem algo bem legal para trazer também para a gente, né, Rose? E a gente vai contribuindo. Você continua passando aí, Grazi? Vou passar, ó. Tá. Aqui. Bom, diante de toda essa discussão, né, desse conceito aí universal, determinista, hegemônico de mercado de dados que a gente vem discutindo, dessas terras propícias à exploração, né, dessas informações, o Brasil é um deles, e pensando nessas ferramentas de dataficação e que sustenta esses modelos econômicos e que traduz essas relações de poder, então
o autor, o Faria, traz um capítulo que ele vai falar de possibilidades de resistência. Será que, né, ele defende que há possibilidade de resistência diante de toda essa... diante de todo esse processo colonizante, né, dos dados, que potencializa isso, então, esse capitalismo massivo. E nesse capítulo, defendendo essa possibilidade de caminhos de resistência, ele vai falar da experiência do OXY, que é uma maneira mais curta da gente falar, mas é Oxybaten, eu não sei se é assim que pronuncia, mas a experiência da comunidade indígena. Mas para falar dessa experiência da comunidade indígena, ele vai trazer uma conversa a respeito das criptomoedas, do Bitcoins, né, para chegar, então, na criptomoeda, que é essa moeda digital indígena. Ele vai trazer primeiro essa conversa. E na defesa dessa possibilidade de existência, ele vai trazer para a discussão, e aí, acho que é o próximo slide, Grazi. Ele vai trazer uma conversa dos bitcoins, eu até coloquei, não sei se dá para passar um vídeo que está aí, Grazi. Eu vou organizando aqui, música aqui direto não vai, mas eu copio aqui o link e eu passo. Vê se você consegue. Ele é bem curtinho, é para falar um pouquinho da criptomoeda, do que é, porque ela traz no livro, ela vem explicando um pouquinho do que seriam as criptomoedas, os blockchains, ela vem falando um pouco do que seriam os bitcoins, ela dá uma explicação sobre isso. A melhor maneira de eu também me deparar com essa informação e compreender melhor foi buscando esses pequenos vídeos que vai explicando um pouco do que seriam os blockchains. O que é criptomoeda? A criptomoeda ou cybermoeda é uma nova forma de dinheiro. Com a evolução da internet, agora é possível realizar transações com qualquer lugar do mundo sem precisar de bancos como intermediários. Totalmente online e com as mesmas finalidades do dinheiro físico, as criptomoedas servem como meio de troca em transações comerciais, como reserva de valor, como poder de compra para o futuro e como unidade de conta, quando produtos são precificados em função da moeda. A legislação sobre criptomoedas varia de acordo com o país. No Japão, já são aceitas como forma de pagamento. Na Colômbia, é considerado ilegal. Já no Brasil, são classificadas como bens, ativos digitais. Por conta disso, são cobradas na declaração anual do imposto de renda. O processo pela qual as transações entre usuários são verificadas e registradas no blockchain, ou protocolo da confiança, chama-se mineração de criptomoedas. Por meio dele também são introduzidas novas moedas. A cotação, compra e venda ocorre anonimamente pela internet. Os mineradores investem em supercomputadores para verificar a validade das transações, sendo recompensados com algumas moedas. Em 2008 foi criada a primeira e mais famosa criptomoeda, o Bitcoin, que surgiu como alternativa para comprar produtos e serviços. Com o boom dessa moeda, atualmente o valor de apenas um Bitcoin já chegou a valer R$300 mil. Em um mundo cada vez mais conectado com a internet, está instaurada a corrida do ouro dos tempos modernos, o ouro virtual.
Para outros assuntos do seu interesse, Terminou aí. confira as nossas redes sociais. Bom, e o autor ele vem colocando de que modo, então, as criptomoedas, né, essa relação virtual com os dados e com as questões econômicas pela criptomoedas e o Bitcoin, como é que isso pode ser, então, encarado como uma tecnologia que vai subverter essa realidade, essa racionalidade do colonialismo, né? E com a experiência da Oyek Sabaten, que é a OXY, que vai se apropriando pelas comunidades indígenas e que tem um objetivo muito mais de político de comunidade, de território, de localidade, de subsistência. Então, ele vai trazer essa experiência dos indígenas. E aí, nessa corrida instaurada do Ouros, e quando ele fala dos bitcoins, ele vai comentar também que é uma outra forma de poder e dominação. Isso fica muito perceptível quando eu vou também procurando os pequenos vídeos para tentar entender as criptomoedas e os bitcoins. E fica muito claro nos vídeos o quanto esses mecanismos, né, de colonização desse poder capitalista econômico que captura as existências, o quanto ele fica muito visível. Os próprios vídeos, então tem vídeo do Nubank, tem vídeos de bancos, então quanto essa lei dos mercados, de oferta e demanda, da concentração da concentração dos bitcoins e dessa produção da moeda ficar concentrada em um grupo e não é para todos. Então ele vem falar dessa aparência que as criptomoedas, né, e aí os bitcoins, a aparência que ele traz de ter uma liberdade, de ter uma igualdade, da não interferência de instituições financeiras, mas o quanto isso é muito mais aparência, porque os mecanismos de colonização estão lá, do que a gente entender que é um livre mesmo, né? Que é uma liberdade aí financeira de uma comunidade, de não ter interferência, de poder ter escolhas desse mecanismo monetário. Ela vem falar um pouco dessa aparência. E essa aparente forma, ela vai dizer, né, essa aparente forma de subverter as estruturas. Tá difícil de enxergar aqui. E aí, bom, quando ele fala dessa... Estruturas institucionais. Isso, quando ele fala dessa aparência subversão, quando ela fala dessa aparência subversão, ela também está dizendo, porque o que se entendia lá com os bitcoins era que a gente tinha liberdade de escolha, que era um grupo que não tem atravessamento de instituição, mas que isso, na verdade, não é uma verdade, né? É uma aparência aí do colonialismo. Pode passar. Bom, e aí tem uma passagem interessante no livro, que ele vai trazer do Homos Econômicos de Foucault, que tem esse caráter dos dados, esse caráter de colonialismo dos bitcoins, que é bem interessante, que ele fala, que tem na página 191, ela tem uma passagem bem interessante que vai falar no entanto, a própria busca, ele vai falar dos bitcoins enquanto uma despolitização, que dos limites que ele tem, por isso tem uma livre escolha. Então, a busca pela despolitização da moeda envolve a adoção de uma série de preceitos políticos, né? E o Paraná demonstra isso, que o sistema monetário da Bitcoin, baseado em um limite prévio, é uma adaptação direta da teoria monetária de Milton Friedman, segundo o qual o valor do dinheiro depende apenas da quantidade total de moedas ofertada e das leis de demanda e oferta do mercado, sem sofrer influência de fatores como a concentração de renda ou a capacidade produtiva. Portanto, essa premissa, transcrita no Código, está diretamente ligada ao desenvolvimento teórico e prático neoliberal e sua defesa da predominância das leis de mercado
sobre os meios de controle institucional. Então, e aí ele vai dizer lá embaixo que a produção das moedas ficou concentrada num pequeno grupo de especialistas, quando o sistema ficou muito mais vulnerável, enquanto o sistema também fica muito mais vulnerável a ataques de hackers. Não deixa de ser essa hegemonia também do mercado financeiro, os bitcoins, né, esse mercado de produção financeira. Tem uma passagem que ele coloca dessa naturalização que a gente vinha conversando, né? Eu fazer a compreensão de que está no mercado econômico das bitcoins, que tem de igualdade, que tem liberdade de escolha, que é um grupo, e isso acaba naturalizando esses mecanismos de colonização desse poder econômico sobre os grupos. Mais uma vez, a gente, enquanto existência, sendo capturado pelo capitalismo, pelo mercado financeiro, com esses mesmos preceitos. E tem uma passagem que ele fala da premissa que o papel social de alguém dá pela sua capacidade de concorrer diante das leis econômicas de mercado, né? A visão da humanidade que fundamenta os mecanismos sociais imbuídos no código do software, entende que desde que seja possível garantir as regras de disputa do mercado e que as pessoas possam disputá-lo por meio da sua livre escolha, estaria aí a igualdade necessária para a inserção social do indivíduo. Essa naturalização desses processos coloniais disfarçado, né, nessa aparência de igualdade, de liberdade de escolha, dessa suposta não mediação, né, do mercado. E aí Foucault traz a imagem, chama a nossa atenção para os homos econômicos, né, desses tempos modernos que a gente tem, desse indivíduo que é resultado dessa sociedade empresarial, mercadológica, né, do capitalismo, fundado a partir dessa lógica neoliberal de concorrência de mercado. Esse caráter colonial das tecnologias dos dados. Pode passar. Bom, e aí ela vai trazer a experiência, então, dos povos indígenas de Rondônia e Mato Grosso do Sul, que lançam a criptomoeda em meio a na verdade, em meio à pandemia, em meio à pandemia Covid-19, em meio ao garimpo ilegal. Então, ela vai trazer no livro todo esse percurso histórico que as comunidades indígenas passam no governo do Bolsonaro, né, que foi um governo bastante truncoso em relação não só a comunidades indígenas, mas a gente sabe aí no decorrer da história, mas é nesse momento que a comunidade indígena se une, e aí o Elias, que é um indígena, ele cria então a criptomoeda e que tem uma outra perspectiva de território, de localidade, a serviço da comunidade, para a subsistência da comunidade, para a segurança alimentar e para toda a agricultura e o comércio, e as trocas, né? Comércio não, para a agricultura, mas as trocas dentro da comunidade. Então, ele traz a ideia da criptomoeda indígena, que é o OYX. Pode passar. É claro que ela traz também os dois autores, por exemplo, como o Bispo, o Yuki, que é o Ui, que ele vai falar desse processo colonial da desterritorialização, do quanto eu não penso no território, na localidade, nas necessidades do território, muito mais na concorrência de mercado, na lei de oferta de mercado, que o Bitcoin está envolvido, é só uma aparência, mas que ele vem trazer como uma possibilidade de resistência a criptomoeda indígena, que ela que ela tem esse lugar de resistência porque ela pensa no território, nessa segurança de subsistência dos territórios, criado pelo Elias, né, que é um dos meninos aí da aldeia indígena. São
Tá sem o áudio aí, Rose. Deixa eu Aí, sentir. E tem só- uma questão. Posso falar aqui um pouquinho rapidinho? Tá, pode. Só colocando assim, né? Quando eu peguei o capítulo, né? Minha experiência, eu não conhecia, né? A moeda indígena. E aí eu, lógico, fui curiar, conhecer, entender e ver como funciona. E mais legal é a questão do objetivo, né, Rose, que a Rose vai colocar agora. Que apesar de ter um fundamento muito parecido com o que ela apresentou, o objetivo é diferente. Muito e diferente. Eu preciso fazer uma correção. O livro fala Mato Grosso do Sul e depois Mato Grosso. Eu fui ver, é Mato Grosso. Eu sou de Mato Grosso, então a gente defende o estado. Não é Mato Grosso do Sul. Não, Mato Grosso do Rondônia Sul. faz divisa com Mato Grosso e é das tribos ali, Mato Grosso e Rondônia. Tem até um vídeo aí, Grazi, que é uma fala do Elias, o criador da criptomoeda. Você conseguir Tá o colocar link também? aqui? Isso, tá aí nesse cantinho. Tá, eu vou tentando aqui enquanto você vai falando. Isso. E nessa diferença, o Bitcoin não deixa de ser um projeto colonial, é uma estratégia, né, colonial para essa, que impõe também essa ordem necessária para naturalizar aquilo que é da concorrência de mercado, do colonialismo, e o OYX, ele vem nessa forma mesmo de resistência, tanto que ela traz, né, uma forma de resistência possível para os processos colonizadores da datificação, e que faz necessária a subversão desse fatalismo colonial e dessa desterritorialização, reposicionando a agência dos explorados mediante a rearticulação da relação entre os modos de vida dissidentes do modelo oriundo do norte global e a técnica, substituindo esse universalismo pela localidade como elemento central para refletir as relações. Coloca um pouquinho só o vídeo, vai falar desse, que na subversão desse modelo eurocristão, né, centralizador, hierarquizado, até do patriarcalismo mesmo da sociedade, esse modelo de vida europeu. Então, essa desterritorialização, esse alheio aos territórios, a cultura, às necessidades locais, que é o que o Bitcoin, as criptomoedas criadas trazem esse ideal da boa, que ele vai chamar de a boa interação do humano, né? Mais uma vez, pactuado aí nesse projeto colonial de naturalização, dessa ideia evolucionista do digitalismo monetário, desenvolvimentista, essa ordem necessária que o Bitcoin ele tem, né, muitas vezes implícito na sua aparência, mas ele traz essas características ideológicas, que é diferente do que o OYX traz, que é o Python. Coloca um pouquinho aí. Conseguiu? Mas eu não estou conseguindo ainda. Não? Por o vídeo. Acho que Vou colocar aqui. Uhum. O link não tô conseguindo, não vai no link, aí eu estou colocando no YouTube aqui para encontrar. A criptomoeda indígena, ela surge em 2020, com um evento que é o Blockchain Connect, ela surge nesse momento. Esse indígena, o Elias, ele leva o blockchain como projeto, em projetos locais, né, em projetos sociais locais, de criptomoeda, e aí ele leva com essa ideal, com essa perspectiva de garantir essa renda mínima e de alimentar as aldeias, né, a Suruí Parker e a Cintia Larga, que são as aldeias de Rondônia e Mato Grosso, e tem lá umas 4.000 pessoas nas aldeias. Ele é um ativista de direitos, né, dos povos originários. A criptomoeda indígena é esse token utilitário, ele está a serviço da comunidade, né? E aí a importância da criptomoeda pela sua descentralização e pela sua possibilidade de rastreio, de bloqueio, isso tem um ponto
positiva, porque o uso das criptomoedas indígenas, ela não pode ser para além do serviço que é para a comunidade, por isso esse rastreio, esse bloqueamento das criptomoedas é importante nessa construção das criptomoedas, foi importante por conta disso. Não há, ele vai falar, as moedas, a criptomoeda indígena não tem mudança de valor, então ela não vai mudando o valor conforme a circulação, não segue leis de mercado, de oferta e procura, e a produção, ela está atrelada exatamente a um serviço e a uma ideia específica de trânsito, né, dentro da comunidade mesmo. Como o método, ela vai chamar de método financeiro coletivo, e no futuro, até para ter trocas de serviço, se trocarem entre as duas aldeias, que a criptomoeda foi uma maneira, inclusive, de unir essas aldeias que eram rivais, então ela surge também para aprimoramento, então para o desenvolvimento da própria comunidade, né, do próprio povo local. A criptomoeda como um selo, um produto adquirido, que não tem essa forma de extração criminosa, ela tem a sua legalidade, mas tem também todo esse ideal de território, das comunidades, diferente do que foi nos bitcoins, por exemplo. O Grazi e Rose, acho que a gente precisa ir fechando, né? O videozinho vai rapidinho, Grazi. Já precisa ir fechando, já estamos nos 45 do segundo tempo. Só que tá rodando aqui, ó, agora que eu achei. É bem bacana. O vídeo, ele conta um pouquinho dessa história da criptomoeda na aldeia. Vou deixar o link aqui no chat, né? Então, o maior objetivo. Acho que o grande questão do objetivo do Oxalbatem é que essa independência da comunidade, né? O governo da comunidade, encarada aí como subverter essa condição de exploração, de violência que as comunidades indígenas vinham passando nessa época, inclusive da época da pandemia, que ele conta muito disso, foi a época em que isso tudo surgiu, para subverter mesmo essa ordem violenta dos governos em relação às comunidades, de passarem fome, de violência, de garimpo, de exploração. Não passa, né? Não vai passar, ele é pesadinho mesmo. Não, ele é pesado, demorou. E aí eu botei o link aqui no chat, que aí o pessoal pode depois assistir. Sim. Tem até no finalzinho do slide, aparece até uma moeda, né? Como é que é o desenho como é que é a moeda da criptomoeda indígena. Esse modelo, para subverter esse modelo de cooptação colonial. E esse investimento, então, de troca, de captar recursos para a subsistência dessa comunidade indígena. O vídeo é bem bacana. Show de bola. Não sei se travou. Para mim, acho que não. Travou, né? Para mim, está travado? Tá. Tá travado? Eu acho que pode ir arrematando, Rose, para a gente ir fechando a noite. Tá. Acho que para fechar, em defesa desse território, da criptomoeda, como subsistência para a comunidade, como forma de subsistência, acho que tem, no final, ela fala uma coisa, os dados, portanto, para além dos fluxos de concentração e infraestrutura de coleta, eles devem ser encarados como um modo de condicionar a existência e adequá-la à realidade de determinada forma de pensamento. E aí ela vai dizer, portanto, é essencial compreender que esse processo de condicionamento de vida está atrelado a uma existência já materializada pelas relações locais do humano no seu ambiente. E por meio das relações técnicas, essa existência local acaba ou por ser suprimida pelo universalismo tecnológico colonial, ou por ser potencializada pelo uso da territorialização técnica, que é o que essa potencialização foi o que aconteceu, então,
com a ideia do Elias com a criptomoeda indígena. É isso, Hugo. Muito bom. Show de bola, dupla dinâmica, muito bom. Ficou travando, fiquei nervosa com a minha internet, a minha luz. Mas é assim mesmo. Vida real vai acontecer essas coisas, né? Acho que o Becker quer falar, a Laila também. Acho que pode parar de compartilhar, Grazi, para a gente poder se ver, né? Aí todo mundo se vê. Becker, acho que você quer falar. Laila também. Não, apertei o botão errado aqui, mas eu achei que hoje foi bem punk, legal, trouxe bastante conteúdo para nós aí. Parabéns aí às duas. Sim, muito bom. Gente, boa noite. Eu também apertei o botão errado, desculpa, eu ia apertar o emoji. E acabei apertando a mãozinha. Mas eu também adorei a apresentação, a explicação de vocês também do capítulo foi muito, muito boa também, muito dinâmica, então deu para ter um entendimento muito legal do capítulo também. E a leitura que vocês fizeram foi bem profunda, bem da hora, gostei bastante. Sim. Gente, eu acho que seria legal, assim, quem fez a apresentação nessa primeira rodada, né? Se pudesse compartilhar os slides, aí a gente dá uma olhada, eu compartilho com todo mundo, boto lá no Classroom, aí a gente dá uma olhada, né? E aí lembrando que no próximo encontro é 5 de agosto, né? E aí 5 de agosto vem o autor do livro conversar conosco, né? 5 de agosto é o autor, é prova oral. É assim que fala? Você prova oral com o professor. Pergunta só da parte que eu estudei. Não, professor, essa pergunta não fui eu que estudei, não. Quem estudou essa parte foi o Carlos. Pergunta para ele. Pergunta para ele. Essa parte eu não estudei, não. É bem assim que vai ser, né? Então, aí vem o João Francisco Cassino, vem conversar conosco no dia 5, né? Aí eu acho que vai ser legal, porque todas essas coisas que nós levantamos aqui, ao longo das conversas, né, dá para a gente bombardeá-lo. Ele certamente vai ter muito mais elementos, ele é pesquisador da área já há bastante tempo, né? Então vai ter muita coisa para acrescentar para nós, né? Tá bom? Muito bom. Vamos tomar o leite quente? Ou chá quente? Aqui hoje eu estou em outro lugar, você viu? Estou no quarto porque aqui tem ar-condicionado. O calor está insuportável. Aqui não tá calor, não. Eu tive que mudar do meu quartinho lá do fundo para vir para o quarto do meu filho por causa do ar-condicionado. Tão quente que tá aqui. Aqui não tá calor. Morram de inveja. Não sei não. Ontem eu estava em Guarulhos, ó. Ontem eu estava em Guarulhos. E ontem ainda eu passei frio. Tava 12 graus a hora que eu saí. E aí eu chego aqui nos 36. Saúde é uma graça. Vou Agradece. parar a gravação aqui, tá? Enquanto a gente conversa. Falou, não é mesmo.